Voltamos. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo e a gente vai evoluir agora para a resolução de questões. Vamos lá? Separei 10 questões aqui, a gente vai analisar de forma aí bem detalhada, né? Para que não restem dúvidas sobre o assunto. A oração que apresenta um verbo que se classifica como impessoal está em. Essa questão é bem conhecida, né? É bem conhecida. E fazer a carreira na instituição. Há exatos 30 anos e fazia pedagogia na UFBA. Incentivou que eu me inscrevesse. Recorda a major. Senhoras e senhores, vocês se lembram? Vocês estão atentos? Vocês se lembram de quando eu disse que o verbo haver, no sentido de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal, certo? Ele é impessoal. Se ele é impessoal, a gente já achou nosso gabarito. O que a banca fez? Colocou aqui esse verbo fazer, né? Fazia pedagogia. O verbo fazer, muito cuidado, hein, para não marcar a letra C aqui. O verbo fazer, ele vai ser impessoal quando demonstrar o quê? Tempo decorrido. Ou ele também aqui ó, fizer referência a tempo meteorológico. Beleza, senhoras e senhores. Então não poderíamos marcar a letra C aqui. A gente sabe que esse a no sentido de tempo decorrido, assim como o verbo haver no sentido de existir, acontecer, ocorrer, verbo impessoal, oração sem sujeito, e a gente vai ter aqui o nosso gabarito, que seria a letra B. Beleza? Tentem responder a questão, depois observem a explicação. Segunda questão. Na estrutura sintática da nossa língua portuguesa, há algumas orações que são desprovidas de um sujeito gramatical. Uma ocorrência típica de oração sem sujeito verifica-se em. Bom, temos a inocência de um adorável bebê com relação aos riscos. Houve incontáveis benefícios. Podemos afirmar, não está descartado o constrangimento. Hoje, alguns já os utilizam. Vamos lá. Eu não sou professor de inglês, né? Não sei pronunciar. Observe isso aqui. Qual é a análise que a gente faz, né? Qual o passo a passo? Identificar o que? O verbo. Então, vamos lá. Na letra A, temos a inocência de um adorável bebê. Houve incontáveis benefícios. Podemos afirmar. Não está descartado. A gente tem aqui uma expressão, né? Uma, uma locução. Não está descartado. E já os utilizo. E aí, a gente vai fazer aquela análise. Quem temos a inocência? Opa, nós. Sujeito aqui é o quê? Oculto, elíptico, desinicial, né? Nós temos a inocência de um adorável bebê, né? Houve incontáveis... Vamos pular a letra B, por questões de logística. Podemos afirmar poucas coisas. Puxa, aqui, mesma coisa da letra A. Vocês estão identificando, né? Nós podemos afirmar. Não está descartado o constrangimento. E aqui, o que a gente pode fazer para identificar o sujeito? A gente vai fazer o quê? Que, quem, né? Perguntar para a nossa expressão ali. Que quem não está descartado? O constrangimento de acesso aleatório à internet doméstica não está descartado. Então a gente teria ali um sujeito. E ele quer uma oração que sem sujeito. Algumas pessoas já utilizam alguma coisa, né? Já os utilizam. Então aqui aqui a gente teria a nossa construções, né? A nossa construção como sujeito. Já utilizam alguma coisa. Logo, aqui também a gente tem sujeito, a gente tem sujeito aqui, a gente tem sujeito aqui, a gente tem sujeito aqui, e a gente também tem sujeito aqui.
Agora, houve incontáveis benefícios para a sociedade. A gente percebe o verbo haver, sentido, dentre aqueles sentidos, né, de existir, acontecer, ocorrer, né, ocorreram incontáveis benefícios para a sociedade. Aconteceram incontáveis benefícios para a sociedade. Então a gente sabe que o verbo haver, no sentido de existir, acontecer, ocorrer, ele é um verbo impessoal, né? Impessoal, impessoal. A característica do verbo impessoal, né? A maioria das vezes a gente tem lá o verbo ser, né? Que eu também já avisei já falei sobre ele na aula. A gente vai ter aqui, ó, na maioria dos casos, terceira pessoa do singular, correto? E vai ser o quê? Oração sem sujeito. Característica aí do verbo impessoal. Então, o verbo haver, letra B, é um verbo impessoal e a oração não vai, e o sujeito não vai existir. Ok? Gabarito, letra B. Terceira questão, tentem responder. Como se classifica o sujeito gramatical da oração? Falamos de futebol. Olha só, falamos de futebol. Como a gente faz análise? Sujeito, destaca o verbo, perdão. Destaca o verbo, achem o sujeito. E o sujeito a gente acha com aquela perguntinha, né? Que quem? Que quem falamos de futebol? A gente sabe que esse sujeito ele está presente aqui, ó. Nós falamos de futebol. O sujeito vai ser identificado pela desinência. A desinência, esse final aqui do nosso verbo. Então, eu sei aqui que nós falamos de futebol. Se nós falamos, o sujeito ele está oculto, elíptico ou desinencial. Beleza? Ótimo. Quarta questão. O fragmento. O setor deve ser implementado em empresas de pequeno, médio e grande porte. Apresenta sujeito. Muito tranquila essa questão, porque o que a gente precisa fazer? Vocês aí. Vocês vão. Vocês vão destacar o verbo e perguntar aqui, ó. E quem? Que quem deve ser implementado? O setor. Eu sei que o setor aqui, esse setor vai ser o quê? Sujeito. Esse setor sujeito, eu já sei que esse sujeito ele está determinado, né? Então já não vou marcar a letra D. Eu sei que ele existe, então ele não é inexistente. E aí eu tenho um sujeito com apenas um núcleo. Eu vou ter o quê? Sujeito simples. O setor deve ser implementado em empresas de pequeno, médio e grande porte. A gente vai ter aqui um sujeito, o quê? Sujeito simples. Tudo bem? Sujeito simples. O setor deve ser implementado em empresas de pequeno, médio e grande porte. Quinta questão. Atenção. Fiscalizou-se o quantitativo de espécie ontem. O sujeito é. Pensem aí um pouco e, e observem a diferença da construção, né? De uma determinada construção para essa que fiscalizou-se o quantitativo. Esse verbo, ele é transitivo direto, sim ou não? Sim. Esse verbo, ele tem uma partícula ser? Sim. Esse verbo tem, e aqui já dando a resposta, né? Tem ali um termo que vai ser considerado um sujeito? Sim. Então, a gente vai ter aqui sujeito paciente, a gente vai ter voz passiva sintética. E quando eu falo sintética, né, resumida, vocês vão se lembrar. Peraí, sintética. Vocês vão se lembrar do seguinte, para decorar. Voz passiva sintética, vocês vão se lembrar esse sintética, esse si aqui, esse si aqui.
Muito cuidado, né, com o índice de indeterminação do sujeito, que vai acontecer em outro caso aí. Mas, nesse caso, fiscalizou-se para diferenciar, porque a gente tem a voz passiva sintética e analítica. A voz passiva sintética, você vai se lembrar desse se aqui, ok? Então, voz passiva sintética. Quando eu tenho voz passiva sintética, esse termo aqui, que vem depois, ele vai ser o meu sujeito paciente. Já adiantando aqui, perdão, já adiantando aqui o gabarito da questão. Aqui a gente vai ter letra D, beleza? E aqui, se vocês também tiverem prestando atenção, pergunta, nesse caso, com voz passiva sintética, e, é, e, e. Para achar o que? Sujeito. Quero achar sujeito, o que é que se fiscalizou o quantitativo de espécie ontem. O quantitativo de espécie foi fiscalizado, beleza? Foi fiscalizado quando? Ontem. Então você vai ter aqui o quantitativo de espécie. Sujeito, né? Fiscalizou-se. Você vai ter essa construção aqui indicando a voz passiva sintética. Beleza? Ótimo. Aqui o nosso gabarito, letra D. D de quê? De jeans. Tudo bem. Sexta questão. Hum. Será que essa questão é idêntica à anterior? Ou a gente tem aqui alguma diferença? Vamos lá? Precisa-se de pessoas experientes no setor. Epa, mentor, tá errado isso aqui, ó. Precisa, singular, mas o termo aqui é plural. Será que tá errado isso aqui? Vamos lá? A questão anterior, a gente tinha uma construção de verbo transitivo direto mais o ser, não é isso? E aqui a gente ainda observava, a gente ainda observou, e depois a gente tinha sujeito paciente. Aqui a gente já vai ter o seguinte, ó, essa construção é verbo transitivo indireto, mais o ser, mais preposição. Essa construção é diferente da construção anterior. Vamos às diferenças? Primeira coisa, esse verbo vai estar o que? Sempre. Esse verbo, vou deixar isso destacado aqui, ó. Esse verbo aqui, ele vai estar o que? Sempre no singular. Beleza? Além disso, o sujeito aqui, essa construção, ele é o que? Indeterminado. É indeterminado. Beleza? Nessa construção, seria aqui a questão 5. Questão 5, a gente vai ter aqui, ó, o sujeito, ele pode ou não, né? Flexionar de acordo o verbo, na verdade aqui, ó, esse verbo, ele pode ou não flexionar para o singular ou plural, de acordo com o sujeito, certo? Além disso, o sujeito é paciente. Então, observaram aí? Sujeito paciente, sujeito aqui indeterminado. Esse verbo aqui vai estar sempre no singular, né? Esse verbo aqui vai estar no singular, enquanto esse verbo aqui, ele vai estar ou no singular ou no plural, de acordo com o sujeito. Beleza? Tranquilo? Então, vocês já conseguem aí, né? Agora, identificar o gabarito, que é a letra E. Tudo bem? Ótimo. 7. Pausem o vídeo. Beleza. Classifique os predicados das orações abaixo. Os alunos precisam de monitoria. Candidatos saíram da sala confiantes. O professor parece Deus preocupado. Vamos por partes, né? Os alunos precisam. Eu tenho aqui meu verbo, primeiro passo, né, da análise sintática. Separo o sujeito do verbo. Sujeito aqui, alunos precisam de monitoria. Já sei aqui do meu sujeito. Fosse classificar o sujeito aqui é determinado simples. Okay?
Os candidatos saíram, né? Saíram. Tem o meu verbo aqui, o verbo de ação. Ah, sim, aqui eu tenho também um verbo de ação, não é isso? Verbo de ação. Aqui também o verbo de ação. E saíram da sala confiantes. Então eu tenho aqui o meu sujeito, os candidatos. E aqui o professor parece, né? Que quem parece? O professor, sujeito. Parece despreocupado. Vamos lá. Quando a gente quer observar, a gente quer classificar o predicado, a gente não vai ter o nosso análise de verbo? Sim ou não? Sim, né? E aí a gente vai olhar para o nosso verbo. Olhando para o verbo, a gente tem três caminhos, né? A gente vai ter esse caminho e esse caminho. Se o meu verbo ele é um verbo de ação, eu tenho um predicado verbal. Se o meu verbo ele é um VL, eu tenho um predicado nominal. E se meu verbo é um verbo de ação, mas uma característica atribuída seja ao sujeito, seja ao objeto, eu vou ter dois núcleos, eu vou ter o quê? Verbo nominal. Olha só, com esse esquema aqui fica bem tranquilo. Os alunos precisam de monitoria. Opa, já sei que é um verbo aqui de ação, ó, e que não tem, observe que aqui, ó, ele não tem característica atribuída nem ao sujeito, nem ao objeto. Logo, esse predicado, ele é verbal. Ele é verbal. E aí eu tenho um predicado nominal, eu tenho um predicado verbo nominal, eu tenho um predicado verbo nominal. Não, não tenho aqui resposta na A, na D e na E. Os candidatos saíram da sala confiantes. Opa! Os candidatos saíram, o verbo é de ação. Tenho aqui um verbo de ação. Eu posso ter aqui ou verbal ou verbo nominal. Já não pode ser nominal, né? E eu tenho aqui, ó, uma característica confiantes. Foi atribuída. Vou fazer a volta aqui, ó. Foi atribuída a quem? Aos candidatos, sujeito. Os candidatos, né, que estavam confiantes, saíram da sala. Ação mais característica, eu tenho predicado aqui. Eu tenho um predicado verbo nominal. Eu teria esse aqui, correto? E aí, a gente já consegue gabarito? Bora ver? Predicado verbo nominal, predicado nominal. A gente já sabe aqui, ó, o gabarito é a letra C. E aí a gente vai conferir, né? A última frase. O professor parece despreocupado. Opa, parece. Verbo de ligação. Se eu sei que meu verbo é de ligação, aí, meu amigo, olha só. Nominal. Ok? Então aqui a gente teria predicado nominal. Esse predicado que é verbo nominal? Não, porque eu precisaria, além de um verbo, precisaria de um verbo de ação mais uma característica, né, atribuída ao objeto ou ao sujeito. E eu não tenho aqui na terceira passagem, né, na terceira aqui assertiva. Logo, a gente vai ter predicado verbal, verbo nominal e nominal, indicando, portanto, gabarito, letra C. C de quê? C de sabonete. Poucas coisas mudaram tão rapidamente como a troca de informações. A expressão destacada. Questão aqui bem tranquilinha. Aqui é para a gente fixar o assunto. Mudaram tão rapidamente. Opa, é verbo? Eu destaco. Destaquei o verbo. Quero achar sujeito. Que quem mudaram tão rapidamente com a troca de informações? Opa, poucas coisas. Poucas coisas? Esse que quem? Me responde. Me dá a resposta ali. E um sujeito. E aí, eu tenho nas afirmativas. É o objeto indireto. Primeira coisa, que esse objeto indireto, ele pressupõe a ideia de quê? Preposição. Porta. Não é.
É o sujeito composto? Eu sei que é o sujeito, né? Ele é composto? Será? Quantos núcleos? Poucas coisas, apenas um núcleo. Ele não pode ser aqui sujeito composto. É o objeto direto? Não, a gente já sabe que ele é o sujeito. É o sujeito simples? Pulemos a letra B. Apresenta um erro de concordância. Bom, o verbo está no plural, o sujeito no plural. Concordância feita de forma correta. Ele é o sujeito simples da oração. O sujeito vai ter apenas um núcleo. Beleza, tranquilo. Olha só. Gabarito, letra B. B de bola. Tentem responder. Suspensa a sessão. Começaram as homenagens. Vamos fazer conforme eu indiquei? A gente não tem o verbo? A gente não vai destacar esse verbo em primeiro lugar? A gente não vai achar primeiro o sujeito para depois procurar outros elementos? Respondam aí para mim. Quem começaram? Vou escutar. Isso, muito bem. As homenagens começaram. E o termo que está destacado é justamente quem? Esse aí, as homenagens. Se a minha resposta para essa pergunta foi esse termo, e eu sei que essa pergunta me indica o jeito, eu vou saber que esse termo destacado ele é o quê? Um sujeito. Aí a banca vem e passa a questão aqui, ó, de graça. Por quê? Chegou. Quem chegou? Aí, meu amigo, ó. O Brig. O Brig chegou. Marcélia com um morto a bordo. Essa letra B aqui, a gente vai saber que vai ser o que? Sujeito. E eu tenho um sujeito lá na referência, que é o enunciado, e tem um sujeito aqui na nossa letra B. Ok? Beleza? Tranquilidade? Gabarito, letra B. Questão 10. O termo sublinhado exerce a função de sujeito na seguinte frase. Tentem responder. Ótimo. Temíamos a passagem por nossa pracinha de uma caminhonete oficial do município. Temíamos a passagem por nossa pracinha de alguma coisa. Temíamos a passagem de alguma coisa. Aqui a gente vai marcar que isso aqui é sujeito, sendo que aqui a gente tem alguma preposição. E o que eu falei no início da aula, né? Que o sujeito ele não vai se apresentar de forma preposicionada. Existem pessoas, pulemos a letra B, confiscar a bola. Confiscar a bola. Confiscar alguma coisa. Eu sei que confiscar alguma coisa, esse termo aqui vai ser o que? Objeto. Vai ser o que? Direto. Confiscar a bola. Valem também pela impressão. Opa, identifiquei aqui, ó, preposição antes. Será que isso vai ser sujeito? Muitos só ganham intensidade, só ganham alguma coisa. Só ganham alguma coisa. Então, isso aqui é um complemento verbal, não é isso? Seria aqui também nosso OD, objeto direto. Agora, existem pessoas. Existem pessoas. Aí, meu amigo, é só fazer o seguinte. Quem existe? Quem existem? Pessoas existem. Né? Pessoas nas quais não se pode confiar existem. Existem pessoas nas quais não se pode confiar. Então aqui a gente teria o nosso gabarito. Gabarito letra B.
Tudo bem, beleza, tranquilidade. Espero aí que tenha sido relevante, né? Essa correção dessa quantidade de questões, para que vocês, de alguma forma, consigam fixar o assunto. É um assunto tranquilo, mas principalmente a parte de sujeito inexistente, que vai englobar ali a parte de verbo impessoal, é muito interessante que vocês revisem, vocês aprendam, né? Porque é muito comum essa cobrança em provas. Desejo um sucesso a todos e até a próxima aula.